Para iniciarmos, vou ler uma mensagem que está aqui neste livro, Fonte Viva, Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que é fermento espiritual. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo 1 Coríntios 5, 6. O fermento é uma substância que excita outras substâncias. E a nossa vida é sempre um fermento espiritual, com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental, inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem, direta ou indiretamente, e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam em quem nos ouve. E, toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza. Em torno de nossos passos, momentos naqueles que se situam em posição inferior a nós, nos círculos da experiência e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam. Porquanto aquilo que fazemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaboração das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente, por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal, onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa expressões e palavras, por intermédio das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerado, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor lhe se revela reto e limpo. Então, nesse momento, vamos cerrar os nossos olhos, acalmando e serenando os nossos pensamentos e rogar a Deus Pai, mais uma vez, a acolhida, o amparo, o amor, que Jesus possa nos cobrir com seu manto, este momento, por toda a nossa vida, com pensamentos bons, pensamentos positivos, de harmonia, equilíbrio, para a construção
da paz e da saúde mental, emocional e espiritual para nós e para as pessoas à nossa volta. Que quando nós estamos mais tranquilos, equilibrados, harmoniosos, com certeza as pessoas à nossa volta também estarão. Para a construção deste mundo, com mais paz e mais tranquilidade, sejamos nós este mundo da qual partiremos para outros mundos. Que Deus Pai possa nos guiar e nos equilibrar neste momento, em todos os nossos lares, que cubra com o seu manto. E assim seja. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito das influências dos espíritos e somos influenciáveis. Para isso, o Livro dos Espíritos, na questão 459, Kardec pergunta, está no livro da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Na parte Influência Oculta dos Espíritos em Nossos Pensamentos e Atos. A questão 459. Influem os Espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, assim, quando nós ouvimos assim, de ordinário, são eles que nos dirigem, como assim? Os nossos pensamentos, pelas nossas afinidades, nós nos deixamos influenciar, tanto para o bem como para o mal. Se considerarmos a mensagem fermento espiritual, os nossos pensamentos é uma porção de fermento. Esse fermento, ele leveda, ele aumenta, ele acrescenta a cada vez mais. Por isso que os espíritos desencarnados, ou mesmo os encarnados, nos influenciam e muito. Algumas atitudes e atos, que às vezes pratico, vêm dessas influências corpóreas. Só que, se nós olharmos, eu fiz um desenho aqui só para, aqui, tem uma carga elétrica, aqui tem outra. Se eu estiver nessa mesma sintonia, nessa mesma vibração, neste mesmo momento, eu deixarei, permitirei esta influência. Então, quando temos atos, atitudes, que depois, às vezes, não nos reconhecemos, podemos parar e olhar para trás mais um pouquinho, antes de acontecer aquele ato ou aquela atitude, de como nós estávamos, como estava a minha vibração, meus pensamentos, o que eu pensava, o que eu vibrava, o que eu mentalizava. E aí a gente começa a perceber. Quando eu não dou conta de perceber isso, eu vou deixando cada vez mais essas influências,
desses espíritos, essas influências espirituais me atingir. Então, assim, por isso que nós somos influenciáveis. E tudo entra pelo pensamento. Primeiro vem o pensamento, depois que a gente verbaliza, depois que nós temos alguma atitude. Então, quando nós percebemos essas influências, vem aquela velha máxima: orai e vigiai. Então, quanto mais presente eu estiver, mais vigilante eu estiver, eu não vou permitir me influenciar por essas ondas, né? Principalmente de irritabilidade, impaciências, coisas que não são boas. Então, assim, esse ordinário, não é que depende muito de como eu me deixo governar por isso. Então, quando a gente começa a sair dessas sintonias, aumentar a nossa vibração, os nossos pensamentos, elevar, estar presente, estar vigilante, a gente vai permitir menos essas influências. É fácil? Não. Por quê? Porque no nosso dia a dia, a gente está muito no nosso piloto automático. A gente nem dá conta do que nos acontece muitas vezes. E como eu não dou conta, não percebo, não estou vigilante, quando acontece também vai passando despercebido. Então, por isso, assim, que quando, né, na questão, que isso nos leva a refletir sobre a pergunta, a questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhecimento de si mesmo. Kardec pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conheça-te a ti mesmo. Parece tão simples. Não, mas não é tão simples, né? Então, concebermos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Que é 919A. Então, qual o meio de consegui-lo, né? Aí Santo Agostinho, né, vem falando, né? O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Direis como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-lo desculpáveis? E às vezes esse auto-julgamento também, a gente começa às vezes a julgar o outro, né? Então, quando ele coloca, né, fazei o que eu fazia quando vivi na terra, ao fim do dia interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Então, quando nós, no final do nosso dia, iremos repousar um pouco antes, passarmos em revista o que ao longo do nosso dia a gente vai percebendo, vamos dando conta do quanto fomos ou permitimos sermos influenciáveis, principalmente conhecendo a mim mesmo. Porque a partir do momento que eu passo isso e realmente faço um auto-julgamento da procedência que eu tive mediante alguma situação ocorrida, a gente vai conseguindo sanar. Porque é muito mais fácil, né, culparmos, né? Eu fiz isso porque fulano falou algo.
ou porque me fecharam no trânsito, ou qualquer outra situação para desculpa. É muito mais fácil. Eu que lido com criança, né? Quando eu sou orientadora educacional, que eu chamo uma criança por alguma situação para conversar, falo assim, como foi isso aqui? Aí eles sempre falam, porque fulano, né? Então assim somos nós. A gente olhar para nós mesmos, olhar e eu admitir dessas influências, porque deem vibração com o que eu estou pensando, com o que eu estou vibrando, não é fácil. Então, assim, tem uma, né, aquela história, né, da ovelha, né, da Maria vai com as outras, né? Aonde as ovelhas iam, aquela ovelhinha ia atrás, né? Mesmo que ela não gostasse daquilo, ela estava fazendo. E às vezes nós também fazemos isso. Nós vamos permitindo, vamos acompanhando o que está aí. E neste acompanhar o que está à nossa volta, nós não estamos nos conhecendo. Nós não estamos olhando para nós como deveríamos estar. Nós não estamos olhando para nós com olhos bondosos e de cuidados para conosco. Porque a minha evolução espiritual depende muito do meu dia a dia, que é a minha moral, né? Então, quando fala na mensagem desse fermento, né? Desse fermento espiritual, que eu vou acrescentando, que vai levedando, o que eu realmente quero com esse fermento? Né? Um pão bonito, comestível, saboroso, que agrada aos olhos e ao paladar? Porque algumas vezes nós vemos, né, alguns pães que ele é agradável aos olhos, mas não ao paladar. E este paladar do nosso dia a dia, essa degustação de como eu estou degustando o meu dia, e com isso influenciando também outras pessoas. Como que eu estou degustando e repassando a degustação para o outro? Como que eu estou saboreando e repassando esse sabor às outras pessoas? São sabores amargos, azedos? Ou são sabores de acolhimento, de amor, de carinho? Então, esse aconchego. E o quanto que nós influenciamos as pessoas e o quanto permitimos sermos influenciáveis. Principalmente, né, com as crianças. As crianças repetem muito mais o que eles observam em nós do que o que nós falamos. Eu posso estar falando para ela que o certo, o correto, como fazer, como agir, é por este caminho. Porém, se ela me vê indo pelo caminho oposto, como assim? Esses dias lá na escola, estava tendo um momento em uma palestra, e a professora de educação física entrou, sentou e posicionou uma perna sobre a outra e começou a massagear a panturrilha e os pés dela. Daqui a pouco tinha 3 crianças pequenininhas do primeiro aninho, olhando para a professora, cruzando a perna e fazendo a mesma posição. Eu até fiz uma foto, né? Falei, olha, professora, o quanto que nós influenciamos, o quanto que nós estamos repassando de expressão corporal, facial, para essas crianças, né? Então, ou seja, chama a atenção. Então, quando a gente olha para essa, né? Se eu estou neutro, né? Estou aqui neutra, né? O que vir, esse campo elétrico não vai me atingir, porque ele vai
fazer isso aqui, vai voltar. Porque eu não vou dar aquela setinha, né? Pelos meus pensamentos, pela minha vibração. Então, assim, se há sintonia, porque há afinidade. Essa sintonia. Então, qual é a sintonia? Em qual estação eu estou? As ondas, né? Então, quando fala que há as ondas de vibrações, assim somos nós, né? A gente vai vibrando nessas ondas. E qual onda realmente eu estou? Ou quais ondas eu estou mais ligada, mais conectada? Né? Então, assim, nessa mesma passagem um resumo, né, da passagem de Santo Agostinho, diz assim: quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntais: como as qualificareis se praticada por outra pessoa? Né? Então, assim, às vezes, para mim, tem um peso e um valor da minha prática. Só que se essa mesma prática, essa mesma atitude, se eu ver uma outra pessoa praticando, como será que eu avalio? Qual é a nota que eu daria? Né? Se a censurar nos outros, ela não poderia ser mais legítima, caso fosseis o seu autor, pois Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Mas nós usamos essa medida, porque quando é para mim, né, é o mais leve, a pena bem nem imperceptível. Às vezes, a mesma atitude ou a atitude menos ainda do outro, para mim, muitas vezes soa muito mais do que a que eu fiz. Então, isso tudo está ligado a esse autoconhecimento, esse conhecer a si mesmo, para que não permitamos sermos influenciados. Procurai também saber o que pensam os outros e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, já que estes não têm nenhum interesse de disfarçar a verdade. E Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria um amigo. Então, quando eu olho, né, para aquela pessoa, né, que eu tenho, né, um pouco de intolerância, eu não tenho muita afinidade, eu estou vendo nela o que está em mim. Essa franqueza de olhar está incomodando, mas não é nele, sou eu. Aquele, pois, que tem o desejo de melhorar-se, perscrute a sua consciência, a fim de extirpar-se as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Então, extirpar essas más tendências, né, em nós. Como vamos lá limpar o nosso quintal, limpar os nossos vasos. Então, faça o balanço de sua jornada moral, avaliando o exemplo do comerciante, seus lucros e perdas. E eu vos garanto que o lucro sobrepujará os prejuízos. Formulai, portanto, a vós mesmos perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Pode ser muito bem consagrar alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. Isso demanda tempo, muito tempo, para a gente repassar isso? Não. Só que eu tenho tantos outros afazeres do que olhar para mim e conhecer a mim mesmo. Então, tudo entra pelos nossos pensamentos. Então, lembrando que os nossos pensamentos é esse fermento. Então, como eu estou permitindo crescer? Colocando mais fermento para crescer mais, mas os pensamentos, vamos fazer isso com os nossos pensamentos positivos, com as nossas vibrações de bondade, de fraternidade, de lealdade,
para conosco e para com o outro. Porque se eu não for leal comigo mesma, eu não tenho condições de ser leal com o outro. Se eu não estou agindo de bondade, de fraternidade comigo, repassando isso e olhando, eu não tenho condições de ser para com o outro. Porque eu posso até agir com o outro de forma diferente, mas chega um momento que não, por muito tempo a gente não consegue manter. E a gente não conseguindo manter, uma hora, como diz, né, a famosa frase, a máscara cai. E essa máscara caindo, né? Então vamos começar a despir dessas nossas máscaras e deixar revelar a nossa essência. Temos espinhos? Temos, e muitos. Mas vamos começar, né, a tirar um pouquinho mais desses espinhos. Cada dia um pouquinho. Se não conseguir um dia, não tem problema, é um processo. Né, para que essas flores possam resplandecer junto a nós e junto ao outro. E permitindo que as nossas intuições, as palavras do bem, as nossas atitudes venham em consonância com esses espíritos, com o nosso mentor, né? Com os espíritos protetores que estamos aqui, que eles estão aqui para nos auxiliar. Eles estão aqui para nos ajudar nesta evolução. Só que muitas vezes, né, o nosso livre-arbítrio, a gente mete o pé pelas mãos. Aí quando vê, mas não era, né? Aquela vozinha disse assim, mas eu não ouvi aquela vozinha, foi pelo impulso, pelo ímpeto. Então vamos deixar que essa vozinha interna, essa voz tênue dos nossos, quando nós estamos em conexão com o nosso mentor, com a espiritualidade, a gente consegue acessar. Aí nós temos que estar vibrando, estar em paz e com essa consciência. E que possamos, né, a cada dia, sermos mais influenciados e deixarmos nos influenciar, né, pelos espíritos benfeitores. E pelas pessoas também que estão aqui encarnadas, que propagam este bem da humanidade. Diante de tantas atrocidades acontecendo, né, não permitamos ser esse elo de levar mais essas vibrações de coisas horrendas que têm acontecido. Vamos orar e vigiar e pedir, né, para que essa vibração, essa onda de oração, de vigilância, possa reverberar para todas as pessoas. Nós, cada vez mais, diante do que está acontecendo, nós precisamos mantermos os nossos pensamentos elevados, a nossa frequência, a nossa vibração elevada, para que possamos ajudar a nós mesmos e as pessoas às nossas voltas, com essas emissões, essas ondas reverberando para todos. Era essa minha reflexão que eu trouxe hoje. Eu pensei um pouquinho, estudei para trazer para essa nossa conversa. Miguel? Oi. Nada a acrescentar. Alguém mais deseja acrescentar? Você faz a nossa prece, Miguel, por favor? Faço sim, Sueli. Faço sim. E depois da prece nós abrimos os microfones para todos aqueles que queiram conversar e interagir aqui conosco. Então, convido a todos agora para elevarmos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, aos nossos amigos e benfeitores espirituais e também àqueles companheiros que nos auxiliam e que nos acompanham nesta jornada, dizendo
para todos eles que buscamos a cada momento em nossas existências um pouco mais de harmonia para nós mesmos e também nos harmonizando, estaremos distribuindo essa mesma harmonia para todos que nos rodeiam e todos que estão conosco nessa jornada. E rogando ao Mestre Jesus e aos nossos benfeitores amigos que possam continuar a nos instruir, intuir, orientar para que sigamos sempre no caminho do bem, no caminho do amor. Sabemos que recebemos várias influenciações nos nossos dias de acordo com os nossos ânimos, com os nossos pensamentos. Mas rogamos, Senhor, que nos auxilie para que esses pensamentos sejam sempre de forma positiva, no bem e no amor. Muitas vezes vamos titubear e nos deixaremos influenciar negativamente, mas rogamos o seu amparo, Mestre, para que tenhamos a força necessária de continuarmos sempre no caminho do bem. Abençoe, Senhor, a cada um de nós aqui presentes e a todos esses irmãos que nos acompanham em ambos os lados da vida. Muito obrigado por mais essa oportunidade e que possamos estar unidos sempre. Que assim seja.